Estamos começando a nossa aula, tá, gente? Como eu disse para vocês, hoje o nosso período vai ser dividido em duas aulas, tá? E assim, então, já que não faz grande diferença para vocês por onde começarem, vamos iniciar no ponto onde a gente parou na nossa última aula. Assim, gente, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: todos entenderam a nossa última aula? Temos dúvida? Não temos? Temos algo a questionar? Vamos retomar alguma coisa? Me dê um posicionamento aí, por favor. Para mim está tudo claro, professor. Acho que podemos continuar. Bom, gente, a situação foi o seguinte: na nossa última aula, o último tema, né, que nós pegamos foi justamente essa parte de decomposição de força. Só para a gente retomar o raciocínio aqui e seguir rápido para frente, né? Um estado plano de tensão. Qual é o grande X da questão? O grande X da questão é quando a gente analisa uma pequena partícula, tá? Uma pequena área de um componente que nós estamos analisando. Quando a gente analisa essa pequena partícula, nós teremos obrigatoriamente três tensões, tá? Duas, uma tensão de cisalhamento composta, que vai ser dada em X e Y, uma tensão normal em X e uma tensão normal em Y. Aonde a coisa começa a ficar um pouco diferente? Quando eu tenho um esforço nesse material, o que acontece? O exemplo que eu usei na última aula é o mesmo que eu vou usar agora. Seria o mesmo que quando você coloca um dado entre as suas duas mãos e desliza as mãos. Apesar dele ser um cubo, né, existe uma tendência natural a ele girar. E essa tendência natural a ele girar faz com que tudo mude de direção. Por quê? Porque na flexão do material, nós não estamos falando de rompimento ainda. Na lógica da flexão, da movimentação que este material tem, eu já consigo ter esse giro. E quando isso acontece, automaticamente, como vocês podem ver, todos estão vendo a minha tela aí? Sim, professor. Sim, professor. Sim, senhor, professor. Quando esse material tende a girar, obrigado, senhores. Quando o material tende a girar, o que acontece aqui? Eu mudo aquilo que a gente chama do meu plano de tensão. Ou seja, a minha tensão continua na mesma direção, só que o meu elemento de análise, ele mudou, ele girou. E quando ele tem esse giro, automaticamente eu tenho que decompor as forças na direção efetiva do giro. E como nós já vimos na nossa última aula, isso acontece na condição máxima de 45 graus. Por que 45 graus? Porque quando eu decomponho uma força horizontal para 45 graus acima e 45 graus abaixo, eu tenho a exata divisão desta força para cima e para baixo. E nestas condições, eu tenho o quê? Eu tenho uma tensão de tração, analisando agora aqui, ó, a condição X' aqui na figura do lado direito, tá? E também tenho uma condição de cisalhamento, obviamente, ela já existia aqui, que ela vai ser direcionada na condição aqui quase perpendicular, no caso desse desenho aqui, que é a combinação do cisalhamento em X e do cisalhamento em XY. Tá, gente? Então, assim, só retomando isso. Num primeiro momento, parece uma coisa muito complexa, mas não é. Por quê? Porque, basicamente, a gente está analisando aqui só decomposição de força. Então, mais uma vez, estamos falando só de trigonometria, sem grandes novidades comparado com aquilo que a gente já sabe. Quando a gente pega esse plano e começa a analisar ele com detalhes, é basicamente como a coisa está colocada aqui. Eu tinha uma situação completamente tranquila, ou seja, horizontal e vertical, e ela passou a ser, por assim dizer, perpendicular. Perpendicular não, perdão. Ela passou a ser inclinada. Porém, esta inclinação, ela se mantém perpendicular aos planos que nós tínhamos antes. Então, eu simplesmente tenho que fazer os cálculos de decomposição de força para chegar nesses valores. Tá, gente? Na nossa última aula, eu me lembro de ter passado para vocês algumas relações trigonométricas, só para lembrar vocês que nós temos muitas formas de trabalho. E entre as formas que eu passei para vocês, eu tenho algumas aqui que são bastante conhecidas e relativamente comuns e que nós podemos utilizar bastante, né? Entre elas, tá? O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é 1. Isso é uma das definições trigonométricas que nós temos. Uma outra definição que nós temos é que a secante ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x vai ser o quê? A tangente ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x.
Tá? E a última que eu havia colocado aqui, o seno de 2x vai ser igual a 2 senos de x que multiplica o cosseno de x. Gente, quando a gente olha isso no primeiro momento, parece ser uma grande maluquice. Tá? Mas assim, voltando aqui, só para deixar claro para a gente, a condição do círculo trigonométrico. Por quê? Porque eu tenho uma função e tenho, entre aspas, aquilo que a gente pode chamar de uma antifunção. Tá? Então é aquele negócio, eu tenho o seno e tenho o cosseno, eu tenho a tangente, a cotangente, eu tenho a secante e a cossecante. De uma maneira geral, trabalhamos muito pouco com secante, cotangente e cossecante. Tá? Mas, esporadicamente, nós precisamos dela. O nosso mundo, de uma maneira geral, ele fica sempre em seno, cosseno e tangente. Mas, de uma maneira geral, nós não podemos esquecer. Temos as outras funções e elas são necessárias dependendo do tipo de coisa que nós precisamos calcular. É importante saber que elas existem e que nos ajudam. Tá? Senhores, aí nós colocamos aqui um exemplo simples de aplicação. Então, só para mostrar para vocês a condição do que nós havíamos falado anteriormente. Então, utilizando as funções, tá, que nós previamente mostramos para vocês aqui e na aula anterior, tá, nós temos o quê? As nossas fórmulas já previamente definidas. Então, mais uma vez, a gente não vai inventar a roda. Nós já temos a situação. Tá? E estas situações são previamente definidas nas funções que nós temos aqui. Tá? Por exemplo, a tensão em x', eu tinha a tensão em x. A tensão em x', tá? Ela tem componentes de y e tem componentes de x. Então, eu tenho que considerar as duas situações. Então, eu tenho que, para a tensão em x', como está mostrado aqui na primeira equação, eu tenho a somatória da tensão em x mais a tensão em y dividido por 2, mais a tensão em x menos a tensão em y dividido por 2, cosseno de 2 vezes o ângulo, mais a tensão de cisalhamento, tá, multiplicado pelo seno de 2 vezes o ângulo. Né? Esta fórmula aqui, obviamente, seria possível deduzir ela, mas nós íamos gastar um tempo enorme, e eu penso que não tem por que a gente gastar todo esse tempo para chegar exatamente nessa equação. Tá? Assim como nós temos a condição, a tensão de x' que nós falamos, a tensão de y', que ela segue basicamente o mesmo raciocínio. Né? Aonde entra o grande diferencial? O grande diferencial é, na condição de x, eu tenho mais e mais. Na condição de y, eu tenho menos e menos. Né? E a última condição que nos é interessante aqui é a condição de cisalhamento, porque até então estávamos falando de tração ou compressão. Agora, falando só de cisalhamento, eu tenho a condição dele. Por quê? Porque a tensão de cisalhamento que nós havíamos visto, voltando até aqui na condição inicial, para a gente finalizar a análise, é uma composição, tá, do cisalhamento que eu tinha em y e em xy. Então, por isso, eu tenho uma fórmula, uma definição única para definir a tensão xy, tá, que é o que está aqui. Então, eu tinha xy, agora eu tenho o quê? X' e y', que é a condição de decomposição. Esta condição também, obviamente, tem uma componente da força de x e da força de y. Então, neste caso, nós temos a tensão de x menos a tensão de y sobre 2, o seno de 2 vezes do ângulo, mais a condição inicial que eu tinha de cisalhamento, 2 vezes o cosseno de 2 ângulos, perdão. Tá? A tensão de cisalhamento, cosseno de 2 ângulos, eu tenho a decomposição na condição x', y'. Obviamente, estamos falando de cisalhamento. Isso foi aonde nós finalizamos a nossa última aula. Senhores, até aqui tudo tranquilo, podemos seguir para o estado de tensões principais. Sim. Então, vamos lá, senhores. Estado de tensão principal. Na prática, gente, e isso é uma realidade, tá? Nós buscamos o quê? Nós não buscamos as intermediárias, a gente busca sempre aonde a gente tem a nossa condição de tensão máxima. Por que, gente? A gente busca normalmente onde a gente tem a tensão máxima, porque uma vez que você atingiu o máximo, uma vez que você atendeu a condição crítica, a condição mínima está atendida também. Tá? Mas vale lembrar que, para todas as situações, nós temos aquilo que a gente chama de uma tensão máxima e uma tensão mínima. Tá? E isso, obviamente, vem a partir de um critério que, num primeiro momento, nós não vamos trabalhar, a gente vai usar só para fazer as deduções, que é um critério de derivação. Então, só para
para formular o que eu estou falando para vocês. Gente, as tensões de um plano principal, se eu for analisar isso de uma forma mais complexa, é essa primeira equação que eu deixei aqui para vocês. Ou seja, é a derivada da tensão de x, tá? De tensão de x', dividido pela derivada do ângulo. Tá? Esta condição como um todo vai me trazer uma situação muito mais simples a gente trabalhar. Ou seja, partindo desta forma maior, eu vou chegar na condição de a tensão principal que eu tenho, né, que no caso pode ser máxima e mínima, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? De um ângulo vai ser o quê? A tangente de 2 vezes o ângulo na condição P, ou seja, na condição que eu estou fazendo a análise, vai ser igual a tensão de x', de xy, neste caso, o cisalhamento, dividido por quê? A tensão, neste caso, de tração ou compressão de x, menos a de y, sobre 2. Tá? Lembrando que 0P, tá, é o meu ângulo. Por que ângulo 0P? Porque eu posso ter mais de um ângulo ou precisar negociar isso com ângulos diferentes. Daí a condição de o ângulo, nesse caso aqui, a gente chamar de θP. Gente, até aqui, tá? É complexo o raciocínio, mas todo mundo está conseguindo enxergar? Alguma dúvida? Senhores? Até o momento, sem dúvida nenhuma, professor. Ok, Justo. Então, tocando a nossa sequência. Gente, o interessante a gente analisar aqui é o seguinte. Nessa figura, a gente pode verificar que os ângulos 2 θP1 e 2 θP2 são afastados entre si de 180 graus. Tá? Se você parar para analisar, o ângulo que eu tenho de um lado, ele vai estar espelhado 180 graus depois. Tá? Então, assim, isso, num primeiro momento, é bastante interessante que a gente faça uma análise, porque muitas vezes eu vou trabalhar o meu critério de máximo e mínimo a partir dessas inversões. Tá? Uma coisa muito interessante que nós estamos vendo aqui é o seguinte: P1 e P2 estão afastados a 90 graus. Tá? Nesse caso, né, o θP1 e θP2 estão afastados a 90 graus. A relação, tá, de 2 ΔP, tá, é que me dá o critério de 180. Esta é a parte interessante. Quando eu analiso aqui, ó, a condição de 2, tá? Quando eu analiso a condição aqui, onde estou passando o mouse, de 2 ΔP, tá? Significa que eu estou dobrando a condição. Isto me dá uma defasagem entre eles de 180 graus. Tranquilo, gente? Senhores? Tranquilo, professor. Sim, tranquilo. Então, sossegado. Gente, eu sei que quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, começa a aparecer um monte de coisa na nossa cabeça, mas o grande diferencial é, nós já temos, entre aspas, as equações prontas para aquilo que a gente tem que definir. Então, tem coisas que, obviamente, é necessário fazer uma dedução, obviamente é necessário explicar e esclarecer as coisas, tá? Mas nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar num ponto, muitas vezes, onde o quê? Eu já tenho uma equação previamente definida, ou por dedução nós podemos chegar nela, mas é importante a gente fazer uma análise sobre isso. Então, essas aulas que nós estamos tendo agora, elas são teóricas bastante pesadas, por sinal, tá? E, por um outro lado, nós vamos chegar em alguns pontos onde nós vamos receber, entre aspas, isso aqui, ó, gente, uma equação pronta. Aonde vai ser o grande diferencial? O grande diferencial é entender qual equação e onde eu devo utilizar. Esse é o grande diferencial. Então, daí, muitas vezes, esse tempo da gente discutir com vocês, a parte da interpretação das equações. Por quê? Seria muito mais simples eu passar para vocês um formulário de equações. O X da questão é o que você vai usar, aonde, quando e, obviamente, o porquê. Daí, essas explicações. Gente, aqui eu estou passando para vocês a equação simplificada de tensões máxima e mínima. Tá? Ou seja, a tensão de 1 e 2, tá, vai ser o quê? Exatamente essa montagem. A tensão de x, tensão de y sobre 2, mais ou menos, tá? Tensão de x menos tensão de y sobre 2, ao quadrado, mais a minha força de cisalhamento, obviamente, tudo isso por uma raiz, como está aí. Tá? Na condição positiva, eu tenho uma situação máxima, na condição negativa, eu tenho uma condição mínima. E desta forma, nós chegamos à equação, tá, de tensão
neste caso, a equação simplificada das tensões máximas e mínimas neste material, nesta condição oblíqua que nós estávamos conversando. Gente, tá? Uma situação interessante que nós temos aqui é o seguinte: a tensão em 1 é maior do que a tensão em 2. Tá? Tensão em 1 sendo a tensão máxima, tensão 2 sendo a tensão mínima. Isso se torna bastante óbvio, mas vale a pena analisar, porque algumas vezes a gente inverte esta situação. Tá? E uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: seja ela máxima ou seja ela mínima, ela é uma das tensões que eu tenho no plano principal. E eu não posso desprezar esse tipo de tensão. Por quê? Porque se eu tenho uma máxima e tenho uma mínima, eu tenho dois motivos diferentes para fazer uma análise. Tá? Até aqui, gente, tranquilinho? Tranquilo. Sim, de boa. E, senhores, quando eu estou fazendo uma análise apenas de tensão no plano principal, tá? Para situações como essa, nenhuma tensão de cisalhamento atua sobre o plano principal. Isso é uma das coisas que a gente tem que ter por definição. Tá? Ou seja, o meu plano principal, no caso, o meu plano horizontal aqui, ele não está sofrendo neste momento por esta análise, uma vez que é uma condição, como a gente está vendo aqui, ó, de tração ou compressão, nenhuma tensão de cisalhamento. Toda a tensão de cisalhamento ela está acontecendo em outros planos que não este principal. Tá? Gente, os planos em que atuam as tensões principais são denominados de planos principais de tensão. E para este caso, nenhuma tensão de cisalhamento atua sobre o plano principal. Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Se você parar para analisar, ó, na condição X, eu não tenho tensão de cisalhamento. Na condição Y, eu não tenho tensão de cisalhamento. Eu tenho, na verdade, uma composição de cisalhamento que é dada em X e Y. Então, se fizermos uma análise lógica aqui, ó, a composição deles ele vai me dar numa condição entre X e Y. Tá? Mas não será X e não será Y. Será entre eles. Que é justamente aquela condição de giro que a gente falou para vocês. A peça começou a girar. A partir do minuto que ela começou a girar, sim, algum desses ângulos, ou todos eles, né, desconsiderando os ângulos extremos 0 e 90, tá, vai ter tensão de cisalhamento. Mas os principais, isso não vai acontecer. Eu penso que essa figura aqui deixa isso bastante claro para a gente fazer uma análise. Não entendi, professor, o porquê o 90 graus não tem tensão de cisalhamento. Dá uma olhada aqui, ó, na composição que nós colocamos aqui. Essa é a minha condição quando eu estou fazendo uma análise no início da minha condição de tensão. Tá? Eu tenho uma tensão em X e eu tenho uma tensão em Y. Tá? Só que, em função da condição de girar, ou seja, como eu disse para vocês, no início da minha condição, quando ele tende a girar, a tensão de cisalhamento que deveria acontecer em Y, tá, está composta com a tensão de cisalhamento que iria acontecer em X. Por quê? Porque a força que eu tenho agindo aqui, eu tenho agindo aqui. Tá? Isto vem a partir do critério de simplificação que nós passamos na última aula. Concorda ou discorda comigo da seguinte situação? A força que eu tenho atuando, tá? A força que eu tenho atuando para cisalhamento à direita aqui, tá? Vamos entender nesse momento apenas a direção X só para ter um esclarecimento. Não é exatamente igual à força que está atuando aqui embaixo, tá? Também na direção em X, porém no sentido oposto. Concorda comigo que a força que está em cima é exatamente igual à força que está embaixo? Acho que sim, professor. Tá? Pensa comigo da seguinte maneira. Vamos, o acho que sim aí não foi bom. Não foi bom assim. Mostra que você ainda está na dúvida. Pensa comigo da seguinte maneira. Eu coloco um dado, você no caso, né, coloca um dado no meio da sua mão. E você vai puxar uma mão para frente e uma mão para trás. Diz uma coisa para mim. A força que gira o dado na condição superior não vai ser exatamente igual à força que gira o dado na condição inferior? Sim, professor. Então, é exatamente isso que a gente está falando. Então, a força que eu tenho nesta direção aqui, ó, vai ser exatamente igual à força que eu tenho nesta direção. Só que você concorde comigo em mais uma coisa. Eu não tenho um centro de gravidade aqui no centro desta figura? Sim.
Quando eu forçar para cá e forçar para cá, você concorda comigo que automaticamente isso aqui vai estar girando ou tendendo a girar? Sim. Se ele está tendendo a girar, você concorda comigo que eu não tenho força cisalhante neste plano, porque este plano está parado. Ela vai começar a acontecer de uma forma angular. Quanto a este ângulo, num primeiro momento, eu não sei. Mas eu tenho certeza que enquanto ele estiver completamente parado aqui, ó, eu não tenho uma condição cisalhante nele, porque ele não está girando. Ah, Porém, sim. claro, em nenhum momento eu posso dizer que a força não existe, porque se existe a tendência do giro, a força está decomposta em alguma direção. Por isso que eu estou falando para você. Eu tenho uma componente, tá? Se ele tiver, digamos assim, no momento que eu estou atuando a força, ele ainda não se mexeu. Você concorda comigo, então, que tem alguma coisa resistindo ao movimento, não tem? Sim. Esta força resistindo ao movimento é exatamente essa força decomposta aqui, ó, na direção contrária. Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, na condição horizontal, esta seta está para a direita, essa está para a esquerda. Então, teoricamente, eu teria um giro nesse sentido. Para que isso esteja parado, eu tenho que ter uma força no sentido contrário, no caso dos dois lados aqui, gerando uma condição contrária que me dá estabilidade na minha estrutura. E se eu tenho uma para cima e uma para cá, obviamente, a ação dela é uma ação composta na direção de algum ângulo aqui que eu não sei ainda quanto é. Tá? Entendendo que a minha estrutura está completamente parada neste momento, tá? Dá para falar com certeza que ela está a 45 graus. Entende o raciocínio? Ficou claro agora? Sim, agora eu entendi. Agora. Tá? Porém, obviamente, quando essas forças uma vencer a outra, obviamente eu vou ter o quê? Eu vou ter um giro. E quando eu tiver esse giro, aí sim eu vou ter que fazer as decomposições dessas forças para chegar, para encontrar, né, qual é o ângulo de decomposição e o quanto esta força está agindo em relação àqueles planos. Tá, senhores? E é aí que entra aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, as fórmulas de decomposição de força para isso. Resumindo, né, sendo bem simplista, tudo que a gente falou nas nossas últimas aulas, por mais teórico que tenha sido, era justamente para fazer esta coroação que eu acabei de fazer com vocês agora. Tranquilo até aqui, senhores? Ficou claro para vocês essa situação de decomposição de forças e que, por motivo de equilíbrio, eu não tenho, tá? Não existe a tensão de cisalhamento nos planos Y e X. Claro, senhores, todos concordam? Sim, professor. Sim. Então vamos lá. Gente, obviamente que eu tenho, como nós já falamos, os limites mínimos e máximos. Então nós vamos começar a enxergar as coisas agora para entender qual é a condição de cisalhamento máximo. Por quê? Porque, gente, foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês concordam comigo que se você atendeu a condição crítica, a condição mínima obviamente está atendida? Isso é claro, gente? Sim. Tá? Falando assim, muitas vezes fala, professor, o que você está falando é óbvio. É, mas às vezes não é tão óbvio assim. Tá? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, que às vezes nós vamos ter que nos preocupar com esses outros detalhes, com um outro critério, que é um critério de composição de forças. Inclusive, parte disso falamos na nossa última aula. Tá? Mas, em uma situação maior, assim, falando em macro, a partir do minuto que eu atendi as condições críticas máximas, as condições críticas mínimas estão atendidas por um critério de resistência, se for essa a nossa análise. Então, vamos a ela. Tá? Gente, para você obter a direção de um plano em que temos a tensão de cisalhamento máxima, que é onde eu vou ter que analisar para ver se a coisa vai resistir, se ela vai ser rompida ou se ela não vai, nós devemos derivar a equação em relação ao ângulo, tá? E igualando tudo isso a zero. Ou seja, mais uma vez nós voltamos para uma condição de equilíbrio. Tá? O que é uma condição de equilíbrio? O que eu tenho de um lado de uma equação terá que ser igual ao que eu tenho do outro lado da equação. A partir deste critério, aí sim nós conseguimos fazer muitas definições, como já fizemos tantas até agora. Tá? De modo análogo à tensão, às tensões principais, tá? A equação possui duas raízes. Mais uma vez, eu tenho o quê? Uma condição de tensão máxima e mínima, que podem ser determinadas pelo triângulo. Desculpa, pelos triângulos. Tá? Esta condição, na verdade, está aqui.
mais uma vez, agora sim, colocando isso de uma forma gráfica, né, eu penso que fica mais fácil o nosso entendimento desta parte de decomposição de força. Senhores, esta aqui, ó, é a nossa condição inicial que nós havíamos falado antes, né? Porém, tá, nós estamos trabalhando com um critério de 2 vezes o ângulo, que vai me dar, obviamente, uma condição de 180 graus. Tá? Neste caso, neste segundo caso aqui, nós estamos trabalhando numa condição de um único ângulo, que, consequentemente, ele vai me colocar isso numa posição de 90 graus, e a partir daí, eu trabalho com a condição de 2 ângulos. Tá? Por isso, eu vou ter uma diferença entre, tá, a minha condição de tensão, de tração ou compressão, a 90 graus da minha condição de cisalhamento. Tranquilo até aí, gente? Ou confuso ainda? Tranquilo. É. Gente, vamos lá. Nota-se que duas vezes o ângulo S, tá, está a 90 graus de 2 vezes o ângulo P. Daí a diferença de S e P. S é a minha condição, neste caso, para cisalhamento, e P é a minha condição de tração. Tá? O θS, ou ângulo S, está a 45 graus, tá, da condição de θP. Tá? 45 graus. Ou seja, o plano em que temos a ocorrência de tensão de cisalhamento máxima pode estar a 45 graus do plano das tensões principais. Porque esse é o X da questão, senhores. Quando eu coloco ele a 90 graus e coloco o segundo ângulo, a diferença entre eles vai chegar exatamente na condição de 45 graus. Que, como nós já vimos lá atrás pelos outros exercícios que nós fizemos, na verdade isso aqui é praticamente uma comprovação daquilo que a gente já fez. O cisalhamento máximo se dá num plano de 45 graus. Vocês se lembram? Penso que se lembram. Vamos voltar um pouquinho aqui até para ficar claro com vocês. Esses exercícios que nós fizemos, não? Senhores? Gente, boa noite. Cadê os 11 que estão aqui comigo? Sim, professor, eu lembro. Então, vocês concordam comigo que por estas condições que nós já apresentamos aqui, fica evidente para nós que a condição máxima de decomposição de força, quando a gente fala de... Deixa eu pegar esse outro aqui que fica mais fácil. Quando a gente fala de tensão, tá, de tração, e quando a gente fala em tensão de cisalhamento, a condição 45 graus não é a máxima decomposição que eu tenho? Sim. Sim. Sim, professor. Porque a partir daqui, gente, é aquele negócio. Imagina que isso aqui, ó, está em um quadrado, tá? Ou em um retângulo. Conforme este ângulo aqui, ó, vai se tornando menor, vocês concordam comigo que a força vai diminuindo? Tá? Ela vai sair da diagonal aqui, ó, e vai reduzindo até a condição menor. E aqui é a mesma coisa. Então, o ponto máximo que eu tenho entre a condição da tensão normal, tá, e até o ponto onde ela se anula, que é 90 graus, a condição de máxima decomposição só pode ser a 45 graus. Isso aí nós já tínhamos visto, e só voltando aqui para tirar a dúvida, né, e, enfim, a gente seguir com clareza. Voltando onde nós estávamos. Opa, onde nós estávamos. Tá? Então, como eu disse para vocês, senhores, isso aqui é só um gráfico para exemplificar tudo aquilo que a gente falou até agora. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Podemos seguir? Tá maluco demais? Não tá? Me dá um posicionamento aí, por favor. Para mim tá tranquilo, professor. A mim tá maluco demais. Essa é a parte boa. Gente, vamos lá. Equação de tensão de cisalhamento máxima. A tensão de cisalhamento máxima, como a gente já apresentou para vocês, ela vai ser dada na seguinte condição. O cisalhamento máximo vai ser a raiz quadrada das tensões de x menos y sobre 2 ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento ao quadrado de xy. Tá? A tensão média, essa é a tensão máxima, senhores. A minha tensão média no plano de máxima tensão de cisalhamento vai ser o quê? Tensão de x mais tensão de y sobre 2. Tá? Ou seja, a média das tensões que eu tenho nesta situação.
Tranquilo, gente? Ou seja, isso aqui, ó, eu tenho uma condição média de tensão para chegar numa tensão máxima. Por quê? Eu tenho a média das tensões, ou seja, uma menos a outra, neste caso aqui, que é por quê? Que é para pegar a minha componente de combinação entre elas, que me gera a condição de cisalhamento, mais o meu cisalhamento ao quadrado. Obviamente, esta situação ao quadrado, mais o meu cisalhamento ao quadrado, eu tiro a raiz disso aqui. Senhores, tá? Esta visão geral aqui não te lembra, assim, num primeiro momento, uma coisa muito conhecida, que vocês já sabem, que é o Teorema de Pitágoras? Lembra? Então, é basicamente esse o raciocínio que a gente está seguindo. Nesta condição, tá, eu vou ter um cateto. Nesta condição, eu vou ter o outro cateto. Tá? E nesta condição, a condição máxima, ela não se dá numa condição angular, senhores? Não foi o que nós vimos até agora? O cisalhamento no máximo vai dar numa condição angular a 45 graus? Ou tendendo a 45 graus? Sim. Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado seria esse negócio aqui ao quadrado, não é? Então, eu tiro a raiz de tudo isso aqui, vai me dar esse valor. O quadrado que estava aqui, eu transfiro para cá, tirando a raiz de todo mundo. Então, ao pé da letra, esta montagem aqui, ela está, como eu disse para vocês, é um critério de decomposição de forças, e como a gente havia falado, ele fica muito dentro daquilo que a gente conhece por trigonometria. Facilitou o raciocínio por este caminho, ou complicou mais ainda? O que vocês acham? Me diga. Facilitou bastante, professor. Melhorou a analogia aí, professor. Então, é por isso que eu falei, gente, vamos devagar aqui, vai, se está acompanhando, se está conseguindo acompanhar, a gente vai tirando as dúvidas, a coisa vai se amenizando. Aquilo que num primeiro momento parece um absurdo, acaba não sendo. Gente, vamos lá. Um exemplo de aplicação de tudo que a gente acabou de falar. Senhores, vamos entender agora que nós temos uma peça, seja ela qual for, tá? Quando eu falo uma peça, eu estou dizendo uma peça no sentido de ser uma peça mesmo. Então, isso aí poderia ser qualquer coisa. Tá? E nesta peça, eu tenho a seguinte condição. Eu tenho uma tração no sentido vertical de 90 megapascal. Eu tenho uma compressão no sentido horizontal de 20 megapascal. Obviamente, tá? Isso está me gerando uma condição cisalhante, tá? Na combinação de x e y de 60 megapascal. Tá? Eu preciso saber a tensão média desse negócio para saber se, obviamente, o meu material tem estrutura ou não para suportar esta condição de tensão, que é onde esse material vai ser aplicado. Tá? Então, assim, um exercício bem simplificado e bem direto. Sequência para isso aí. Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que determinar são os meus planos, né? Esse aqui é meu plano X, esse aqui é meu plano Y, e, obviamente, esse aqui é meu plano, minha condição cisalhante, que é a minha condição XY. Vamos lá. Minha condição X, 20 megapascal, é o que está lá. Minha condição Y, 90 megapascal, é o que está lá. Minha condição cisalhante de XY, 60 megapascal, também as informações tiradas da nossa situação, problema, por assim dizer. Tensão máxima de cisalhamento, tá? Que eu vou ter na minha peça. Tá? Fazendo, obviamente, o cálculo a partir dos dados colocados aqui, eu vou chegar na condição de 81,39 megapascal. Isso é a minha tensão de cisalhamento, senhores. Tá? A minha tensão média, ou seja, qual é a tensão média que eu tenho na minha peça? Tá? A tensão média que eu tenho, neste caso, de tração na minha peça, vai ser quanto? 35 megapascal. Senhores, analisando uma situação como essa, voltando para a condição anterior, o que vocês entendem aí ser uma condição crítica, gente? É a condição de tração, é a condição de compressão ou é a condição de cisalhamento? Olhando para esse desenho, o que vocês me dizem? Me tira só uma dúvida antes aqui. Os sinais aí você colocou de acordo com o lado da seta? Isso. Tá? Exatamente.
Me diz uma coisa, isso aqui é compressão, não é? Sim, sim, agora que eu vim me lembrar agora disso aí, professor. Perfeito? Ficou claro? Sim, sim. Então tá legal. Então vamos lá. O 20 aqui neste caso é compressão, por isso ele é negativo. O 90, neste caso, é tração. Porém, a minha fórmula naturalmente pede que eu tire um do outro. Tá? Então, por isso, menos e menos. Senhores, voltando aqui, agora voltando à minha pergunta original. Olhando para este desenho como um todo, que nós já resolvemos, inclusive, você concorda comigo que... Concorda comigo, não? O que você enxerga como a minha condição crítica fazendo uma análise de desenho aqui? Que condição que é? Minha condição de tração, minha condição de compressão, o que vocês enxergam aí? Ou a minha condição de cesariamento? Gente, cadê vocês, pelo amor de Deus? Senhores? Eu não entendi muito bem a pergunta, não, professor. A minha pergunta é relativa a isso aqui. Se você olhar uma situação como essa aqui, digamos assim, você está montando esse diagrama aqui para estruturar ou definir qual vai ser o material que você precisa para uma situação e um trabalho. Essas forças aqui, na verdade, isso aqui é só um diagrama. Então, você pegou as forças atuantes nesta situação e, a partir desta situação, você vai definir um material. Quando você olha uma situação como essa, onde você simplesmente criou o diagrama com as forças, o que te parece crítico? Tá? Tração, compressão ou cisalhamento? Cisalhamento? Cisalhamento aqui não é 60? Sim, Tração aqui não é 20? Oh, perdão, compressão não é 20? sim, Tração não é 90? sim. Então você concorda comigo ou não? Essa é o X da questão. É isso que eu estou tentando conversar com vocês, mas parece que as pessoas estão com medo de participar hoje. Você concorda comigo que quando a gente faz uma análise como essa, o meu foco de preocupação sempre vai ser dado na condição de máxima atenção, não vai? Não é ele que, teoricamente, eu entendo ser o ponto crítico? Sim, então pensando assim, sempre vai ser o ponto crítico a maior tensão? Nesta primeira análise, sim, porque assim, aonde nós tivermos a maior tensão vai ser o meu ponto crítico. Quando a gente olha uma situação como essa, a primeira coisa que nos vem à mente é: eu preciso me preocupar em atender a condição crítica, que é esta condição aqui. Não foi o que nós pensamos no primeiro momento? Sim. Só que quando a gente chega num cálculo aqui, ó, tá, nós descobrimos que a tensão média, ou seja, a tensão distribuída pela área da minha peça, tá, ou a tensão média na condição da minha peça, é muito menor do que a minha condição de cisalhamento. Tá? Professor, Oi. professor, eu não entendi muito aí como você fez para montar a estrutura aí. Por que menos 20, menos 90 e por que não menos 20, menos 60? Me diz uma coisa, vamos lá. Como você montou? Eu não Calma, entendi essa montagem. vou te explicar. Voltando aqui. Você concorda comigo que aqui nós temos o eixo X e aqui nós temos o eixo Y, correto? Certo, Tá? Aqui em X, eu tenho 20 megapascal, ok? correto. Só que ele é tração ou compressão? Ele é compressão. Se ele é compressão, ele vai no sentido contrário da tração. Então, se tração é positivo, compressão será sempre? Negativo. Exatamente. Aqui, ó, nós temos no nosso eixo Y aqui, uma tração de 90 megapascal. Então, neste caso, se é tração é positivo, certo? Ah, entendi agora. Vai ser Então, sempre tração, contração e e um cisalhamento. menos o outro, né? Isso. Então vai ser sempre o quê?
pela definição da nossa fórmula lá, que a gente não vai deduzir ela, eu não vou deduzir essa fórmula com vocês, senhores, eu tenho que a minha condição em x menos a minha condição em y sobre 2 ao quadrado, tá? Mais a minha tensão ao quadrado, de minha tensão, neste caso aqui, de cisalhamento, né? Eu vou parar de falar tensão e falar só cisalhamento para não ter dúvida. Mais o meu cisalhamento de xy ao quadrado, tá? Vai ser igual à minha tensão de cisalhamento máximo. Então, qual é essa condição? Você concorda comigo que 20 é compressão, não é? Sim. Sim, professor. Se 20 é compressão, 20 é negativo. A minha fórmula diz que é x menos y. Então, é menos 20 menos os 90. Opa, os 90 que eu tenho aqui. Por isso, a condição 20 e 90 aqui. Da minha fórmula previamente definida. Agora ficou claro, professor. Obrigado. Ok? Gente, o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte. Quando a gente olha para esse desenho aqui, ó, você pensa, e você está certo de pensar, que a minha máxima tensão de cisalhamento é 60 megapascal. Só que nós estamos olhando ela, tá? Pensando em X e pensando em Y. E não pensando na componente XY. A minha componente XY aqui, quando a gente vai analisar cisalhamento, é muito mais alta do que a minha condição anterior. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se você fizer um dimensionamento ao cisalhamento com 60 megapascal, como está aqui, o que vai acontecer com o seu material? Ele vai se romper ou não? Sim, vai sim. Entenderam agora quando eu disse para vocês que a gente precisa encontrar a condição para atender a condição máxima? Porque uma vez que você atendeu a condição máxima, tá? A sua condição normal está atendida e a sua condição mínima também. Ficou claro, gente? O motivo da gente buscar, neste caso, sempre a tensão máxima do cisalhamento? Sim, ficou sim. Senhores, uma forma, tá? Uma forma prática que alguns projetistas usam, e eu não estou nem defendendo nem indo contra, apenas agregando mais uma informação para vocês, tá? Para situações como essa, eu estou falando de uma forma prática, tá, gente? O que eu estou falando agora é aquele negócio. Sabe aquela situação que você tem que resolver na hora? Você tem que estalar o dedo e bater os sapatinhos lá, os sapatinhos mágicos e a coisa acontecer? Quando você tem uma situação como essa, você considera, tá? Se você tem uma situação muito diferente, você vai considerar o quê? Que a sua tensão de cisalhamento ela vai ser, no mínimo, igual à sua tensão máxima. Isso, gente, é uma regra prática. Eu não estou falando que ela é funcional para muita coisa. Óbvio que na nossa memória de cálculo isso não pode ser utilizado desta forma, tá? Mas para situações como esta que a gente está discutindo aqui, tá? Quando você tem grandes diferenças de compressão e tração, a gente assume a maior condição de tração como a mesma condição de cisalhamento. Ficou claro, senhores? Professor, eu fiquei com uma dúvida em distinguir qual era aí de cisalhamento, compressão. Eu fiquei com uma dúvida em como eu distinguir essas coisas. A força de compressão é sempre aquela força que vai no sentido da peça ou no sentido do elemento que a gente está analisando. A de tração é sempre a força que sai. A componente entre elas, entre uma e a outra, tá? É o meu residual de cisalhamento. E este meu residual de cisalhamento é o que a gente tem que fazer a análise. Professor, aqui cortou o áudio. Senhores, me diz uma coisa, tá cortando para todo mundo? Se tá cortando para todo mundo é um problema na minha internet, só para eu saber. Aí eu vou mais devagar aqui. Tô ouvindo bem, Bruno. Eu também tô Eu também, professor, ouvindo bem. Tá? Só para eu saber, gente. De repente, como eu estou no Wi-Fi aqui, talvez eu mudar um ponto poderia facilitar para vocês, né? Eu estou aqui na minha mesa de trabalho, mas às vezes... Então, só repetindo para o colega aí, vou tentar falar mais pausadamente, quem sabe assim não corte. Senhores, toda tensão de compressão é uma tensão que sempre vai na direção da peça. Então, desta forma, você já, obviamente, é intuitivo
Mas quando você olha por isso aqui, você já sabe de antemão que a sua tensão de cisalhamento, de compressão. Toda tensão que sai da peça, tá? Ela sai da peça, nós entendemos como a nossa parte de tração. E entre as duas, eu sempre vou ter um residual, que é a diferença de uma para outra. E este residual, numa direção aqui, ó, que será transversal, tá? Não vou usar o termo perpendicular aqui, porque não seria adequado. Numa condição transversal, é aquilo que a gente vai ter como a máxima tensão desse cisalhamento. Então, nós teremos, na horizontal, neste caso, analisando essa figura, uma condição de compressão. Na vertical, neste caso, uma condição de tração. E nessa transversal, por assim dizer, nós teremos a nossa condição de cisalhamento. E em situações similares a essa, uma forma prática, como eu estava falando para vocês, se você tem que resolver alguma coisa muito rápido e não tem tempo de voltar para a sua mesa de trabalho por qualquer motivo, mas você precisa dar uma resposta de imediato, muita gente assume que a máxima tensão de tração que você tiver vai ser exatamente igual à sua tensão de compressão, de cisalhamento. Tá? Eu vi muito engenheiro resolvendo situações dessa forma. Tá? É exato? Não. Algumas vezes a gente superdimensiona? Sim, mas se é uma coisa que você precisa resolver na hora para resolver um abacaxi maior, nós podemos seguir esse raciocínio algumas vezes. Ficou claro, senhores? Sim, professor. Sim, ficou sim. E, na verdade, ficou bem próximo do 90, né? 81. Uhum, ficou bem próximo do 90. Gente, aonde a condição fica muito crítica, tá? Mas aí também, tá? É uma outra situação que a gente pode analisar. Senhores, se aqui fosse 90 também, tá? Vamos entender que eu tivesse tração aqui e tração aqui a 90. Gente, não, vamos entender compressão, que é para a gente ter a mesma condição pela fórmula. Vocês concordam comigo que se eu tivesse 90 para cá, 90 para cá, simplesmente eu poderia fazer uma condição aqui, ó, muito rápida de um triângulo retângulo e trabalhar com 45 graus? Isso é claro para todo mundo? Sim, senhor, professor. Gente, em situações como essa, quando eu tenho valores muito próximos, aí você faz simplesmente mais uma... Gente, isso que eu estou falando para vocês é regrinha prática do dia a dia lá dentro da fábrica resolvendo o abacaxi, porque eu não estou falando para vocês que isso é uma condição de projeto. Projeto a gente tem que ir detalhe a detalhe, tá? Mas, gente, você concorda comigo que se você montar um triângulo retângulo aqui, ó, tá? Com os dois valores, tá? Neste caso aqui, se fosse 90, 90 era 45 graus. Então, tá? A nossa condição aqui, dividido pelo seno de 45, não ia me dar uma força cisalhante maior? Senhores? Gente? Oi, professor. Eu não entendi bem aí a colocação. Não, o que eu estou falando para vocês, gente, como eu citei para vocês uma regra básica que se usa, tá? Dentro das fábricas, assim, muitas vezes de forma rápida para resolver alguns problemas, é o seguinte: se a minha condição de tração aqui, ó, fosse 90 e a minha condição de compressão fosse 90, você concorda comigo que eu teria, entre aspas, um quadrado aqui 90 por 90? Todo mundo concorda isso comigo? Colocando isso de uma forma gráfica, seria 90 por 90. Tá? Você concorda comigo que a condição cisalhante, ela não se dá de forma inclinada? Sim. Então, em situações como essa, quando eu tenho valores próximos, eu faço o quê, gente? Eu assumo um valor maior nas duas condições e faço um cálculo pelo seno, que aí eu vou trabalhar exatamente com essa hipotenusa aqui. E nesse tipo de situação, eu já sei de antemão que a minha força de cisalhamento vai ser maior do que minhas outras forças. Então, é regra prática. Então, neste caso, você vai trabalhar basicamente pela tensão de cisalhamento e não pela de tração do seu material. Entenderam? Compreendi, professor. Sim.
Senhores, só para vocês, só para tirar a dúvida de alguém que ficou aí, porque se apenas 2 me deu esse feedback é porque os outros ficaram na dúvida. Gente, alguém aí para mim, por gentileza, me faça um cálculo aí trigonométrico. Eu tenho um cateto que é 90 e outro cateto que é 90. Quanto é o valor da hipotenusa? Me diz aí, gente. Senhores, já calcularam? Então, gente, qual é a resposta? Numa situação como essa, para uma condição de tração e compressão a 90 megapascal, para você resolver na hora dentro da fábrica. Ele dá próximo de 128. Próximo de 128, exatamente isso. Tá? Então, numa situação como essa, você sabe que você tem como tração 90, você tem como compressão 90, mas a sua grande preocupação vai ser o cisalhamento, porque a força de cisalhamento ela é muito maior do que as outras condições. Então, é com este o ponto que você vai ter que se preocupar para que não haja o rompimento daquele componente que você está analisando. Ficou claro, gente? Sim, professor. Sim, senhor, professor. Tá? Então, assim, mais uma vez, é regra prática. Funciona? Funciona. Ajuda pra caramba. Mas na hora de você fazer sua memória de cálculo, depois você vai ter que seguir a coisa passo a passo, como a gente está passando para vocês aqui. Aí você vai ter que entrar nessas condições, como está aqui, e encontrar os valores exatos, que é isso que você precisa ter na sua memória de cálculos. Né? Gente, vamos lá. Minha tensão média, 35 megapascal. Certo? Agora a gente precisa descobrir qual é o ângulo, tá, aonde isso vai estar acontecendo. Tá? Por que qual ângulo isso vai estar acontecendo? A minha condição começou a girar. Se ele começou a girar, ele vai me estar num ponto específico. Obviamente, eu tenho esta informação, tá, de antemão. Esta informação desse escorregamento dessa tensão, isso é feito em laboratório, isso a gente não adivinha, que vai ser os pontos em função dessas tensões que a gente tem. Uma vez que nós temos essas informações de laboratório, tá? Uma vez que a gente tem essas informações de laboratório, a coisa fica muito mais fácil. Tá? Tá aí a nossa condição. A nossa fórmula previamente determinada, como eu disse para vocês, a tangente de 2 vezes do θs aí vai ser o quê? Menos a minha condição sobre 2 dividido por a minha tensão de cisalhamento. Tá? Neste caso, tá? A tangente do ângulo que eu tenho vai me dar 91,67. Obviamente, trabalhando pelo arco tangente, todo mundo sabe o que é o arco tangente? Não. Eu imaginei. Mas vamos só finalizar. Ou seja, pela minha condição do arco tangente, eu vou encontrar um ângulo de 42,5 graus. Mas lembrando que eu estou trabalhando com 2 vezes o meu ângulo. Isso significa que meu ângulo é a metade disso, que vai ser dado em 21,3. Senhores, vamos voltar lá no nosso círculo trigonométrico? O que é o meu arco tangente? Senhores? Gente, fala comigo, vocês estão aí? Pode falar, professor, pode falar. Não, que eu estou perguntando assim, ninguém fala nada, eu acho que eu estou perdido aqui. Senhores, o que é a minha condição de arco tangente? A minha condição de arco tangente é exatamente a minha tangente a menos 1, ou 1 sobre a tangente. Por quê? Porque quando eu acho o valor da tangente, eu preciso trabalhar pelo critério do arco tangente, tá? Arco tangente, para a partir daí chegar na minha condição de ângulo. Então é aquilo que a gente chama de função inversa, ou a tangente a menos 1 que você tem na sua calculadora. Ah, agora entendi, professor. Entendeu?
Como eu disse para vocês, nós já temos funções aqui, funções arco inversamente proporcionais o tempo inteiro. Tá? Então, quando a gente fala do arco tangente, nós estamos trabalhando com a tangente a menos 1. Tá? No caso, tá? Quando a gente fala do arco cosseno nesta condição, eu estou falando de quem? Dá uma olhada aqui em cima. Quem é 1 dividido pelo cosseno? Não é a secante? É ou não é, gente? Olha aqui, ó. É assim, senhor, professor. Sim, isso. Quando a gente fala da cossecante, ela não é o chamado inverso do seno? Ela não é 1 sobre o seno? Então, ela é o contrário do seno. Então, em linhas gerais, senhores, é esta a condição. Certo, senhores? Lembra que eu falei para vocês? A gente até usa, mas de uma maneira geral, não é o comum a gente enxergar a coisa por esse ângulo. A gente sempre trabalha no sentido de encontrar o valor da tangente, tá? Mas é o valor da tangente do ângulo. Para encontrar o ângulo, eu tenho que entrar na função do inverso ou do arco da função que eu estou trabalhando. E através dessa função arco, aí sim eu chego no ângulo que a gente está trabalhando. Tranquilo, gente? Esclareceu agora por que eu tinha deixado isso aqui na outra aula e ficou meio assim, do tipo, pô, mas isso é tão óbvio, isso é tão óbvio, mas a gente não enxerga muitas vezes todas essas minúcias que a gente tem. Podemos voltar lá, gente? Sim. Então, senhores, Sim, professor. nós sabemos que na minha condição θS, que é onde eu vou ter a minha condição cisalhante, eu vou ter uma força de 81,39 megapascal e ela vai ser dada numa condição de 21,3 graus. Interessante, não? Senhores? Sim, então essa força cisalhante não vai ser em 45 graus? Neste caso, não, porque o ponto onde eu calculei, em função das tensões que eu tenho, ela não chegou a 45 graus. Ela seria a máxima se fosse em 45 graus. É por isso que eu falei para vocês que aqui, ó, muitas vezes, como uma fórmula da gente resolver o problema rápido, a gente considera que ela está no 45 graus. Mas isso, como eu disse para vocês, é lá na fábrica onde o bicho explodiu e eu tenho que resolver na hora. Por quê? Porque eu coloco ela na condição máxima, uso como referência as minhas tensões máximas, então, obrigatoriamente não, né? Consequentemente, eu vou ter um valor superestimado. Eu vou estar trabalhando aí com um coeficiente de segurança além até do que o necessário, mas eu resolvi o abacaxi de uma forma muito rápida. Ficou claro? Sim, tranquilo. Gente, em linhas gerais, tá? A aplicação de tudo que a gente conversou anteriormente se dá num exercício que, como vocês podem ver, não é algo difícil. É aquilo que eu chamo de, primeiro você entende o que está acontecendo, nós entendemos aqui, ou seja, criamos um diagrama, coloquei as tensões do que está acontecendo no meu diagrama, a partir dele, senhores, como vocês podem ver, nós estamos trabalhando com fórmulas prontas. Então, nós não estamos inventando a roda, ninguém precisa ficar louco por causa disso, você só precisa se atentar ao que você precisa saber, tá? Qual é a orientação da tensão? Obviamente, isso é muito importante em função do que você está trabalhando, e qual é o valor da tensão que você precisa usar. E, obviamente, se essa tensão ela é relativa ao corte, no caso, a tensão de cisalhamento, ou se ela é uma condição de tração ou compressão, de acordo com aquilo que você também está trabalhando, de acordo com os dados que você levantou na sua situação de análise. Tranquilo, senhores? Gente? Tranquilo, professor. Gente, ao pé da letra é aquele negócio. Agora nós estaríamos entrando em estudos de tensão em regime elástico. E isso aqui é realmente algo muito interessante da gente discutir e ele é extremamente necessário. Tá? Só que foi... Bom, vamos fazer essa introdução aqui e depois nós vamos nos direcionar para a nossa aula prática, ok? Todos de acordo? De acordo, professor. Sim, de acordo. Gente, o estudo de tensão no regime elástico. Senhores, nós já vimos lá atrás que mesmo em condições elásticas eu tenho tensão de cisalhamento.
E muitas vezes isso é uma coisa que a gente não entende. Porque, por exemplo, a barra de direção de um carro, ela funciona, de repente ela simplesmente cisalha, ela corta. E ela corta por quê? Uma vez que eu não tenho nenhuma carga neste sentido propriamente dito, ou seja, eu não tenho aplicação de uma carga aqui, como é que ela corta exatamente nesse ponto? Tá? Já que, por exemplo, eu tenho um mancal na ponta e um mancal no final. Como é que ela rompe aqui no meio se eu não tenho nenhuma carga aqui? Tá? Isso é uma das coisas que a gente precisa analisar. Esse tipo de cisalhamento acontece a partir daquilo que a gente chama de momento torsor, que nós já analisamos lá atrás, no início do nosso curso, tá? Toda a parte de cálculo de momento. É exatamente daquilo que a gente está falando. E agora, a gente vai dar uma aprofundada um pouco mais nisso aqui. Por quê? Porque a partir da torção, tá? Que neste caso nós vamos chamar de torque, a partir do torque eu tenho condições muito interessantes na minha peça. Como assim? Senhores, vamos entender que eu tenho um eixo. Está aqui. Tá? Um eixo qualquer está sujeito a uma torção. Tá? Ou seja, ele tem uma ponta presa e ele vai torcer um dos lados aqui. Isso, senhores, pode ser qualquer coisa. Tá? Gente, esta situação que eu estou falando para vocês, só para vocês terem uma ideia, é algo tão corriqueiro e muitas vezes não está de forma clara nos nossos olhos. Gente, pensa comigo, todo mundo aí tem carro? Senhores? Sim, eu tenho. Eu tenho, professor. Sim. Graças a Deus, e que todos mantenham e tenham carros cada vez melhores. Mas, gente, pensa comigo, você virou a chave, você ligou o motor, no momento que você liga o motor não gira? Sim. Sim, professor. Quando o motor gira, vocês concordam que todo o sistema de transmissão, ou pelo menos o peso da embreagem naquele momento, não está pendurado na ponta do eixo do motor? Sim. Todos concordam, gente? Sim, senhor, professor. Então, quando você liga aí, você concorda que você tem toda a inércia daquela peça, que ela vai receber uma pancada quando o motor gira, não vai? Até, obviamente, ela entrar em regime depois com o motor. Mas vocês concordam comigo que nesse momento eu tenho uma parte aqui que está parada e uma parte que está girando? Não é exatamente isso que acontece no momento que você vira a chave? Sim. Sim. Sim, professor. Então, se é isso que acontece, então você concorda comigo que, por mais bobo que possa parecer, o simples fato de você ligar o motor do seu carro, você já criou uma situação exatamente igual a essa nossa situação de análise aqui. Isso eu falei do teu carro, só porque, assim, carro é uma coisa comum. Mas todo e qualquer motor elétrico que nós temos, seja ele qual for, a situação é a mesma. Tá? Se é um sistema girante, no momento que você deu a partida nele, o que estiver à frente dele vai estar parado no momento que ele tende a girar. Então, automaticamente, você já gera uma condição de torção nele. Então, só para vocês verem, que quando a gente fala assim, pode parecer uma coisa maluca, mas isso está o tempo inteiro no nosso dia a dia e a gente não enxerga. Tá? Dando sequência aqui, gente, tá? Um eixo qualquer está sujeito a um esforço de torção. T e TS. Por que T e TS? Porque é aquele negócio. Aqui, ó, nós lembramos mais uma vez do nosso amigo Newton. Gente, alguém é capaz de me relacionar isso aqui com Newton? Leis de Newton? Senhores, já falamos sobre também. Tá todo mundo com medo hoje, hein, pelo que eu estou vendo. Senhores, vamos lá. O que eu estou falando aqui é o princípio da ação e reação. Para toda ação, você terá uma reação igual e contrária. Então, se este eixo tendeu a girar para cá, automaticamente, na peça que está parada, ela vai ter uma reação no sentido igual ao contrário. É por isso que quando eu faço uma ação como essa, eu estou associado diretamente à lei de Newton no princípio de ação e reação. Entenderam agora o que eu quis dizer, senhores? Sim. Gente, vamos lá. Vamos primeiro falar a teoria e depois a gente aplica esse negócio. Tá? Nesse diagrama de corpo livre, a seção transversal C,
apresenta forças internas de cisalhamento, tá? Que neste caso são derivadas da força, com distâncias perpendiculares P, aí é uma distância que a gente vai determinar, até o eixo da circunferência na seção transversal. Calma que a gente já vai ver tudo isso, nós temos imagens aqui para esclarecer isso para vocês. Tá? Para as condições de equilíbrio, lembrando mais uma vez, a gente sempre parte do critério do equilíbrio. Tá? A somatória dos momentos provocados pelas forças de cisalhamento com relação ao centro da seção circular deve ser igual ao torque. Calma aí, gente, não se preocupa. Aplicado na extremidade do eixo. Resumindo tudo isso, olha aqui, exatamente a mesma coisa. As forças internas de cisalhamento, ou seja, a derivação da força, vai ser igual ao quê? A tensão de cisalhamento, tá? Certo, senhores? Tensão de cisalhamento, derivada da nossa área. Tá? Onde, obviamente, o sigma aqui, tá? É cisalhamento, que a gente está aqui, né? Sigma é a tensão de cisalhamento, e a derivada da área, atuando na derivação da área, que é o que a gente tem aqui. Quando a gente faz essa análise, mais uma vez, senhores, eu sei que muitos de vocês ainda não fez cálculo 3, não é isso, senhores? Me deem um posicionamento. Não fiz. Estamos fazendo, professor. Fazendo esse semestre. Então, mas é aí que está o X da questão, gente. Se eu for dar derivada agora, vocês concordam que todos aqueles que não fizeram ainda cálculo 3 vão cair por terra aqui? É por este motivo que a gente vai seguir a lógica da derivada, mas da integral, mas nós não vamos integrar ninguém, senão eu derrubo esse pessoal. E não é necessário a gente derrubar esse pessoal para este tipo de entendimento. Senhores, vamos dar uma olhada no geral aqui para entender todo esse monte de coisas que eu coloquei aqui. A derivada da força aqui, tá? Neste caso vai ser a minha tensão cisalhante, que é o que vai estar acontecendo aqui, ó, no ponto máximo da minha peça, ou seja, na superfície ou na condição máxima do raio, certo? A minha condição, neste caso aqui, ó, esta condição que eu estou chamando de P, ela é simplesmente a minha condição de raio, é a distância que eu tenho do centro da peça até a extremidade, certo? A minha derivada da força, que é o que tem aqui, é justamente a minha condição cisalhante, que é aquilo que eu tenho. Tá? Estas condições que nós estamos vendo aqui, exatamente as condições que nós estamos vendo nessas integrais que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Ou seja, a integral do raio, tá, pela derivada da força é igual ao torque. Tá? Analisando esta outra condição, tá? O raio, a integral do raio, tá? Que multiplica a tensão de cisalhamento, que multiplica a derivação da área, vai ser igual ao torque. Tranquilo, gente? Ficou claro para vocês? Todo mundo conseguiu enxergar essa integral aqui? Isso não significa que você tem que saber aplicar. Nós não vamos discutir isso. Pelo menos não agora. Professor. Calma, eu vou simplificar tudo para vocês, homem. Mas eu preciso que vocês enxerguem de onde a coisa vem, porque lá na frente vocês vão ter que analisar a coisa por esta forma. Gente... Se vier isso aí na prova, é fumo, viu, professor? Não, eu não vou dar isso na prova, pode ficar despreocupado. É que eu preciso passar por tudo isso para vocês enxergarem. Gente, trocando em miúdos, vamos analisar tudo isso que a gente analisou agora de uma forma mais simples. Eu tenho uma barra reta, nessa barra reta eu fiz um monte de risquinhos nela. Aí eu torci a minha barra. Senhores, quando eu torcer essa barra tende a esticar ou tende a encolher? Esticar. Encolher. Mais opiniões? Encolher, professor. Eu acho que é encolher, professor. Gente, pode parecer brincadeira, mas quando eu tento enrolar uma barra, quando eu tento torcer uma barra, como está aqui, ó, ela tem uma tendência natural a ficar menor. Por quê? Se você partir da premissa, olha, olhando as linhas retas aqui, ó, você concorda comigo que essa linha ela não diminuiu? Ela se ficou de uma forma angular. Então é como se eu estivesse olhando um triângulo retângulo. Tá? Eu peguei uma linha e estiquei ela um pouco mais para o lado. Tá? Eu peguei uma hipotenusa e fui reduzindo ela na direção da condição perpendicular. Quando eu tento fazer isso,
automaticamente o que acontece? Ela tende a diminuir, que é o que acontece com a barra, ela tende a diminuir. Só que quando ela tende a diminuir, vamos olhar agora para duas linhas aqui, ó. Uma linha força para cima e a outra linha força para baixo. Isso é claro para vocês? Sim, Sim. professor. Sim, bro. Sim, professor. Se isso é claro para vocês, então você concorda comigo? Olha os desenhos que tem aqui, olha os desenhos que tem aqui. Aqui eles estão um do lado do outro. Aqui eles não se distanciaram um do outro? Tá? Sim. Sim. A ponta Isso, os dois das pontas separou, né? Isso. Isto significa que esses de cima tenderam a vir para cá e os de baixo tenderam a ir para lá. Gente, se um tende a ir para um lado, o outro tende a ir para outro lado, vocês concordam comigo que eu tenho forças contrárias aí? Sim, professor. Isso, tem. Quando eu tenho forças contrárias assim, eu não acabei de mostrar para vocês exatamente que isso aí é um plano que está tendendo ao cisalhamento? É ou não é, gente? Sim. Porque se parte tende a ir Sim. para lá e parte tende a ir para cá, a tendência natural é que ele abra aqui no meio e um pedaço vá para cada lado. Vocês concordam? Sim. Todos concordam, gente? Isso é claro para vocês? Me dê, porque o próximo passo aqui é o outro lado da moeda. Sim, professor. Então tá bom. Gente, entendendo que eu tenho uma tensão de cisalhamento no sentido de comprimento do meu eixo, eu penso que aquilo que a gente acabou de ver no sentido radial aqui, ó, é evidente. Então a gente vai analisar ele aqui, ó. Vocês concordam comigo que quanto mais para fora eu tiver, ou seja, quanto mais próximo do raio externo eu tiver aqui, ó, tanto maior vai ser a minha tensão de cisalhamento? Todos concordam com isso, senhores? Sim. Né? Gente, mais uma vez, aqui é uma análise de momento, tá? Lembrando lá atrás, nós não calculamos que a força vezes a distância não é o momento, não é a minha condição de giro? Quanto mais para fora eu colocar aqui, ó, quanto mais próximo da condição externa eu tiver, tanto maior vai ser o quê? A minha distância, a minha força é a mesma, vezes a distância que aumentou, automaticamente eu tenho uma carga maior. Então, quanto mais para fora, quanto mais para a periferia do círculo eu tiver, tanto maior vai ser a minha condição de cisalhamento, a minha tensão de cisalhamento naquele ponto. Ficou claro, senhores? Sim, senhor, professor. Sim. Tá? É a condição, mais uma vez, a nossa condição de equilíbrio. Não fugimos dela ainda. Força vezes distância vai ser igual a força vezes distância. Gente, numa condição maciça, isso é tranquilo de analisar. E eu enxergo ser tranquilo de analisar também quando a gente está mexendo num eixo, que é um eixo vazado, que é um eixo oco, que é um tubo, na verdade, né? A situação é exatamente a mesma. Só que eu não tenho esta área interna para analisar. Então eu vou fazer o quê? Numa condição de um eixo maciço, eu vou considerar que o centro do eixo eu tenho tensão cisalhante zero. Todos concordam comigo? Sim. Gente, Sim, senhor, professor. só para lembrar, força vezes distância é igual a força vezes distância. Só que se eu tenho uma força e a minha distância é zero, qualquer valor vezes zero, o valor será zero. Consequentemente, no meu centro, tá? No meu centro aqui deste eixo, tá? A minha condição cisalhante em função do torque será zero. Certo, senhores? Sim, senhor, Ok. professor. Certo. Muito bem, gente. Então, nós vimos agora as duas condições. Eu vi que numa condição de torção, eu tenho força cisalhante no sentido de comprimento e acabei de analisar que eu também tenho força cisalhante no sentido perpendicular ou no sentido transversal. Significa, então, que eu tenho uma combinação de forças cisalhantes aí. Certo, senhores? Isso ficou evidente para vocês? Ficou sim, senhor, professor. Valeu. Sim. Então, gente, eu penso que nós podemos dar uma segurada por aqui e ir para a nossa aula prática, porque daqui para frente a coisa começa a ficar um pouquinho mais pesada, eu vou precisar de um pouco mais de tempo para discutir com vocês. Todos estão de acordo em encerrarmos esta aula agora, esta gravação, e iniciar a gravação da nossa aula prática? Concordo, professor. Sim, tranquilo. Então,
Senhores, eu estou encerrando aqui essa nossa aula, que seria a nossa aula de teoria. Estou agregando aqui a informação de onde paramos. Aqui. Tá? E a partir daqui um segundinho, só deixa fazer o salvamento disso aqui. Tá? Muito bem, senhores. Então, estamos parando aqui para começar agora o que a gente vai chamar de uma aula prática, que é o que eu vou conversar com vocês. Só me deem um minuto.